Olá, irmãos, uma satisfação retornar aos lares dos irmãos. Desta vez, os irmãos estão vivendo. Eu não posso ver os irmãos, mas sei que estão ao lado do receptor, em culto, em adoração ao Senhor, neste momento, quando a primeira igreja batista da freguesia, se reúne nos lares para adoração ao Senhor. Foi uma alegria o culto da manhã, a oportunidade de nos reunirmos ao redor da mesa memorial e relembrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Agradeço aos irmãos que participaram do culto desta manhã, a equipe, todos os instrumentistas, todos os irmãos que participaram e os irmãos que puderam estar aqui presencialmente e os irmãos que não puderam estar aqui presencialmente porque não alcançaram a inscrição, mas estiveram em comunhão conosco, dentro de suas casas, na presença do Senhor. Uma saudação também aos irmãos de outras cidades, de outros estados que nos acompanham, e até de fora do país que nos acompanham. Fomos informados recentemente que irmãos lá em Vassoura, uma igreja lá em Vassoura, Vassouras, a cidade de Vassouras, tem acompanhado os nossos cultos e os nossos estudos de EBD. Uma saudação a esses irmãos, saudação aos irmãos em Paracambi, Japeri, os irmãos da região dos Lagos, irmãos da região lá de Itapiruna, irmãos de São Paulo, irmãos de fora do país, do Paraguai, da Argentina, sul da Argentina, irmãos na Alemanha, na cidade de Berlim, enfim, tantos irmãos queridos, saudosos, que têm multiplicado este culto e enviando para amigos e conhecidos. Que Deus possa abençoar a todos, que as bênçãos celestiais se multipliquem sobre a tua casa, tua vida, sua família, meu querido irmão, meu querido amigo. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce e reconfortante unção do Espírito Santo seja uma realidade em sua vida. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu esta herança que Cristo deu. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Convido os irmãos
para o momento do ofertório. Bendito é o Senhor, o nosso Deus, poderoso foram os seus feitos em nosso favor. Tudo pertence a Ele, tudo provém dEle. Glória, poder, majestade, direitos, saúde, segurança, provimentos. E é nesse reconhecimento e na sinceridade do meu coração, de nossas almas, que voluntariamente aqui estamos nesse instante para ofertar ao Senhor, contribuindo com o dízimo e nossas ofertas para a manutenção da Igreja do Senhor e a anunciação do Evangelho do Reino em toda a terra. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por cada dízimo, cada oferta, Senhor, que teus irmãos colocaram aqui na sua casa, Pai. Que a gente possa usar cada oferta, Senhor, com sabedoria, Pai, para estabelecer teu reino aqui na terra, Senhor, para trabalhar com as tuas obras, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor possa capacitar essa igreja, Pai, que a gente possa continuar crescendo diante da tua vontade, Pai, embaixo da tua mão poderosa, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, mesmo sem a gente merecer, Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis, mas hoje, excepcionalmente, estamos abrindo um espaço para a comemoração da Páscoa e mensagens alusivas ao sacrifício do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós estaremos ouvindo com muito prazer a irmã Ana Cláudia, a nossa educadora religiosa, dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo, mas com foco na graça, no perdão, no amor do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo com essa mensagem, que Deus possa usar a Ana Cláudia para a glorificação do nome dele na transmissão deste recado. Ouçamos a irmã Ana Cláudia. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa e quero agradecer aos irmãos por estarem reunidos, assistindo a esse culto e mais essa mensagem. Nós estaremos dando continuidade ao cerimonial de Páscoa, falando a respeito da morte e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Para isso, eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Gálatas, na carta de Paulo à igreja aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Na verdade, versículos 3 e 4. Nesse texto, Paulo fala o seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando contigo mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia que é tão especial para nós, quando comemoramos, ó Deus, a sua ressurreição. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor outorgou na cruz pelos nossos pecados, pela salvação, ó Deus, que esse sacrifício, que esse ato nos proporciona. Nós te pedimos, ó Deus, que possamos estar aqui, ó Deus, honrando esse sacrifício, sendo luz e sal, ó Deus, neste mundo tão perverso e mau, que nós possamos estar aqui fazendo a diferença e pregando essa mensagem, Senhor, pregando essa nova, pregando esse evangelho do teu sacrifício na cruz e da tua ressurreição, Senhor. Nós te agradecemos por todas essas coisas e te peço, ó Deus, que o Senhor esteja me usando na explanação da tua palavra, que eu não fale por mim, mas que eu seja guiada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos,
Hoje nós celebramos a Páscoa cristã. Existe uma diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela comemora, era um marco onde o judeu comemorava e comemora até o dia de hoje a libertação do Egito. Então essa é a Páscoa judaica, a libertação do Egito. Essa foi a Páscoa que Jesus comemorou com os seus discípulos. Ali Jesus comemora, ele participa do cerimonial de Páscoa, onde eles relembravam o grande milagre ali que Deus operou ali no Egito, libertando todo o povo ali. Mas ele introduz a ceia. E ali na ceia ele já nos dá conta daquilo que estaria acontecendo, do seu corpo que seria repartido, do seu sangue que estaria sendo desperdido na cruz, e dessa forma nos outorgando libertação. A partir dessa última Páscoa comemorada por Cristo, inicia-se a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. E para nós, dentro desse simbolismo da Páscoa, faz muito sentido o que o apóstolo Paulo está relatando aqui nessa carta aos Gálatas, porque Paulo, na carta aos Gálatas, Paulo vai estar fazendo uma defesa do Evangelho. O Evangelho estava sendo atacado ali em Gálatas. Paulo havia estado ali, ele pregou ali naquela região. Ele funda 4 igrejas naquela região, que são as igrejas ali da região da Galáxia, que é Psídio, Icônio, Listra e Derbe. Paulo funda essas 4 igrejas. Paulo, então, após esse período, Paulo retorna para Antioquia da Síria. Essa Antioquia que a gente está falando, onde Paulo fundou a igreja na região da Galáxia, é a Antioquia da Psídia. E Paulo retorna para a Antioquia da Síria, que havia sido Antioquia da Síria, que havia enviado Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. E Paulo retorna, então, para a Antioquia da Síria e relata para aqueles irmãos tudo aquilo que Deus havia feito, tudo aquilo que Deus havia operado na viagem deles naquela região. E nesse período, Paulo recebe, a gente não sabe de que forma, a informação de que falsos mestres estavam invadindo as igrejas ali da Galácia, as igrejas que Paulo havia acabado de fundar, e estavam levando uma nova mensagem. Estavam levando uma mensagem que dizia que a mensagem de Paulo era certa, realmente. Não é? O sacrifício de Cristo nos purificou dos nossos pecados. Mas eles diziam que para que aqueles cristãos ali pudessem ser considerados salvos, para que eles de fato pudessem ser salvos, eles teriam que cumprir os rituais da lei. E é muito interessante, irmãos, porque a gente pode até pensar da seguinte forma: eles concordavam com o que Paulo estava falando, que com as novas do Evangelho, que Cristo, ele é o único poder, né? O único que tem poder para nos salvar é Cristo, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos liberta dos nossos pecados. E a gente pode até pensar assim: eles eram tão cuidadosos que, além de aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, eles queriam cumprir todos os rituais da lei. E a gente olha e pensa assim: como esses irmãos são dedicados. Mas, irmãos, essa conduta, ela ia contra o Evangelho. É muito interessante porque na aula aos Gálatas a gente vai estar colocando isso. Convido os irmãos a estarem assistindo, né? Desde a semana passada nós começamos o estudo do livro aos Gálatas. Eu convido o irmão a estar assistindo, porque a gente vê, irmãos, que
Satanás, ele atua de diversas formas. Ora, ele confronta o evangelho de peito aberto, né? E ele entra ali tentando destruir aquilo em que acreditamos, indo contra tudo aquilo que acreditamos, aquele confronto, né? Aquela batida lá, né? Peito com peito ali, se confrontando o evangelho e as mensagens do inimigo. Mas a forma mais astuta e mais perigosa com a qual Satanás trabalha é quando ele justo vem, irmãos, fazendo pequenas mudanças em cima daquilo em que nós cremos, tentando tirar ali, irmãos, ele não entra. É interessante porque quando a gente lê na Bíblia, a gente lê as cartas, a gente vê que aqueles judaizantes, eles não chegaram lá em Gálatas dizendo que Paulo estava pregando uma coisa que era mentira. Não, eles, poxa, realmente, essa mensagem está certa. Só que eles diziam, essa é uma mensagem facilitada. Paulo está querendo agradar as pessoas e ele está pregando uma mensagem facilitada. Então, por isso que ele não está dizendo que vocês precisam fazer a circuncisão, guardar de comer determinados alimentos e fazer a guarda dos sábados. Paulo não está colocando essa parte para vocês porque essa parte é uma parte que só os verdadeiros salvos, os cristãos verdadeiros é que praticam tais coisas. E com isso eles diziam que aquilo que Paulo pregava era um facilitador. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê essa mensagem sendo pregada. Na verdade, quando a gente lê a carta aos Gálatas, lá num dos capítulos, se eu não me engano, é no capítulo 6, Paulo vai dizer assim: eu tenho as marcas de Cristo. Ou algumas versões vão dizer, eu sou marcado por Cristo. Então é muito interessante porque essas marcas que Paulo tinha no corpo dele, a gente pode citar entre os muitos açoites que Paulo recebeu 3 vezes, 40 açoites menos 1. E Paulo, lá na cidade de Listra, lá entre uma das 4 cidades onde ele fundou a igreja, Paulo foi apedrejado. Paulo foi colocado para fora da cidade como que morto. Então, com certeza, Paulo trazia no corpo dele as marcas de servir a Cristo. Paulo, literalmente, ele trazia seu corpo marcado pelos açoites, pelo apedrejamento que ele havia sofrido, e aqueles falsos mestres diziam que, na verdade, Paulo pregava um evangelho de facilidade. E aí a gente vê, irmãos, que muitas das vezes a gente fica nesse estereotipo. Quando a gente fala estereotipo de uma roupa, né? Você tá lá vestido, né? Com o botão fechado até em cima do seu pescoço, algumas igrejas, não é, com a questão dos cabelos das mulheres, e estabelecendo que tipo de vestimenta, o que você pode fazer, o que você pode comer, onde você pode ir, e colocando várias regras externas, como se essas coisas externas fossem as que realmente nos definissem como cristãos verdadeiros, ou como servos mais dignos do Senhor. Eu acredito que todos nós conhecemos e muitas das vezes nós nos colocamos nessa situação, nos achando mais digno ou melhor do que determinadas pessoas, porque a forma de vestir, falar ou viver de determinada pessoa não condiz com aquilo que nós pensamos ser o verdadeiro evangelho. Nesses últimos tempos eu tenho pensado bastante
a respeito dessas questões, porque nós temos vivido como se o nosso país estivesse polarizado, né? Pegou-se ali esquerda e direita e a gente entrou ali para uma direita conservadora, aonde a gente é como se nós tivéssemos ali nessa direita conservadora todo o estereotipo do que seria ser um cristão verdadeiro. Mas será que essas pessoas que têm se identificado como cristãos e entrado na mídia e na nossa TV falando várias coisas, será que eles de fato têm dado exemplo e de dentro deles realmente está fluindo o verdadeiro evangelho? Porque as nossas ações, elas falam mais do que aquilo que nós vestimos, comemos ou falamos. E Paulo, ele bate bastante nessa questão. E aqui na carta aos Gálatas, ele vai dizer para aquelas pessoas ali daquela região que se a lei é necessária, que se o cumprimento da lei é necessário, então Cristo morreu em vão. Porque observe que cumprir a lei não seria apenas um ato de estar fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Mas o cumprimento da lei ali seria como que para dizer que eu preciso dar uma ajuda. A obra de Deus não está terminada, a obra não está concluída. Eu preciso fazer algo mais para que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário possa ser completado. E nessa breve reflexão dessa noite, eu queria que você parasse para pensar sobre o que é o Evangelho para você. Eu queria que você pensasse se você de fato entende o que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que ali ele foi completo. Não tem nada, irmãos, nada que nós possamos fazer para melhorar aquilo que Deus fez. Nós não temos nenhuma condição de completar aquilo que ele fez, até porque o que ele fez foi um sacrifício completo. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia é bem clara quando diz que todos nós pecamos. E quando nós pecamos, nós fomos separados da glória de Deus. E Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. O Novo Testamento nos ensina que a morte de Cristo foi uma oferta pelo nosso pecado. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi o único sacrifício através do qual nós poderíamos ser salvos. Nenhuma outra pessoa poderia morrer naquela cruz por nós. Nenhum outro tipo de sacrifício poderia ser feito. A morte de Cristo foi o único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e esquecidos. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que Cristo morreu para nos libertar deste mundo. Mas o interessante, irmãos, é que Cristo, ele morreu para nos libertar deste mundo, mas o nosso papel é continuar nesse mundo. Mas agora vivendo para a vida que ele foi preparar para nós. Buscando, irmãos, ser luz e ser sal aqui neste mundo. Nós não podemos ser extraterrestres, tentando viver uma vida apartada. Nós até somos, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Mas nós precisamos aqui nesse mundo estar no meio das pessoas para que possamos iluminar e que possamos salgar. Que diferença faz você ligar uma lâmpada num dia de sol, irmãos, do lado de fora, uma lâmpada de quintal, que você tenha no quintal ou na sua varanda.
em plena luz do dia, aquela luz acesa, ela faz diferença? Não faz diferença. Agora, quando você está com aquela luz acesa, à noite, ela ilumina, ela faz a diferença. Assim sou eu e é você. Nós somos luz, irmãos. Mas não adianta nós ficarmos no meio onde existe um monte de pessoas santas e salvas. Porque ali todas são luz a brilhar. Agora, quando eu estou lá e eu sou luz, no meio das trevas, onde existem pessoas pecadoras, onde existem pessoas que ainda não foram pecadores, todos nós somos, não é? Mas o que eu quero dizer é pessoas que ainda não foram salvas, ainda não foram libertas do seu pecado, dos seus pecados. Aí nós fazemos diferença. Outro bom exemplo que nós podemos dar é a questão do sal. Se você pega uma colher de sopa, enche ela de sal e coloca na sua boca, você vai cuspir. É intragável. Você vai passar mal. Agora, quando você pega aquele sal e você salpica aquele sal em cima da sua comida, ou você pega essa colher de sopa de sal para botar lá numa grande quantidade de arroz ou de feijão, você está dando tempero. Para que nós possamos iluminar e para que nós possamos temperar, nós precisamos estar aqui nesse mundo fazendo a diferença. O cristianismo é uma religião de libertação. O livro de Atos, quando ele se refere à libertação dos israelitas e da escravidão egípcia, quando a Bíblia fala lá da libertação de Pedro da prisão e da mão do rei Herodes, quando a Bíblia fala, por exemplo, lá da libertação de Paulo, da multidão enfurecida que estava para linchá-lo, ele usa o mesmo verbo que a gente lê aqui no livro de Gálatas, quando diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi o que nós lemos aqui. Está aqui o versículo 4, ele diz: para nos libertar deste mundo perverso, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, está aqui na minha versão. Mas a gente vai encontrar muitas versões que vai dizer para nos libertar deste mundo perverso. E esse verbo libertar aqui, no grego, o verbo utilizado aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas, é o mesmo verbo utilizado aqui, quando lá no livro de Atos, ele se refere à libertação israelita da escravidão egípcia, quando ele vai se referir à libertação de Pedro da prisão, quando Pedro estava ali, foi preso por Herodes, não é? E tem o anjo aparece, liberta Pedro, e é o mesmo verbo utilizado aqui, quando fala de Paulo sendo liberto da multidão enfurecida, que estava ali pronto para matá-lo. E aí, eu queria te perguntar, do que o Evangelho nos liberta? Do que Cristo nos libertou? Cristo não nos libertou exatamente deste mundo perverso. Mas o propósito de Deus não é nos tirar deste mundo. Nós precisamos permanecer como luz do mundo e o sal da terra. Cristo morreu para nos libertar deste mundo mau. Ou, como talvez deveria ser traduzido, desta presente dispensação do maligno. O diabo, porque o diabo é o senhor deste mundo. A Bíblia, ela é dividida em duas dispensações, irmãos. Esta dispensação de quando somos salvos e a dispensação futura. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nos foi concedida essas duas dispensações. Ela nos diz que a dispensação futura já chegou, porque Cristo a inaugurou, embora a atual dispensação ainda não tenha chegado ao fim. Então nós vivemos
debaixo de duas dispensações de Cristo. E Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus. A natureza da morte de Cristo é um sacrifício pelo nosso pecado. E o seu objetivo é a nossa libertação desse atual mundo em que a gente vive, dessa dispensação maligna, e que a sua origem é a vontade e a origem do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi a vontade cheia de graça do Pai e do Filho. Que o Senhor possa estar nos abençoando, irmãos, que Ele possa estar nos dirigindo. Eu convido você a estar assistindo a aula aos Gálatas todo sábado às 9 horas da manhã. Nós já estamos na segunda aula. Participe e estude ali o que Paulo está falando no livro de Gálatas. Paulo vai estar justo defendendo ali o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, porque ele estava sendo deturpado por aquelas pessoas ali, por aqueles falsos mestres, aqueles judaizantes. Então participe dessa aula, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dirigindo. Amém. Que bom, irmãos, uma alegria muito grande para mim, como pai, poder ouvir a minha caçula e perceber como Deus a tem usado para a glorificação do seu nome. Que a mensagem transmitida pela irmã Ana Cláudia possa ter abençoado o seu coração, o coração dos amigos, e possa conduzi-los a uma tomada de posição séria na presença do Senhor. Encerramos o culto desta noite com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre esta imensa congregação e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.